Fechou, professora. Fechou, professor. Isso, Estuano. Tá compartilhando a tela? Dá para ver? Dá para ver sim, professora. Eu não sei o que vocês estão enxergando. É o slide? Sim. Ah. Então, vamos lá, ó. Na figura abaixo, o bloco A tem massa 5 quilogramas. Então, o bloco A tem massa 5 quilogramas. E o bloco B tem massa 20 quilogramas. Ele me diz que não há atrito entre os blocos, entre os planos e nem na polia. Até porque a gente nem estudou força de atrito, era a próxima matéria que a gente estudar. O fio é inextensível, quer dizer o quê? Quando ele fala que o fio é inextensível, que o fio não tem massa, ele não considera a massa do fio, como se o fio que não tivesse massa nenhuma. E a força F tem módulo de 40 newtons. E é para a gente adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele te dá lá o desenho. O bloquinho A, que ele falou que tem massa 5 quilos, não foi? 5 quilos. O bloquinho B, que tem massa 20 quilos. Um plano inclinado, fazendo uma inclinação com a superfície de 30 graus. Ele falou que essa força aqui, ó, essa força aqui, essa setinha, esse vetor vermelhinho aqui, tem uma intensidade de 40 newtons. Qual que é a primeira coisa que a hora que vocês pegarem a prova e ver um plano desse, um desenho desse, vocês vão fazer? Achar as forças. Achar as forças, desenhar as minhas forças. Lá no bloquinho A, quais as forças que eu tenho? Força, peso. Força, peso. Força normal. Força normal. E força de tração. Força normal e força de tração. Essa força de tração é uma força de tração que quem está exercendo sobre quem? Que B exerce em A. Isso, é a força de tração que o B está fazendo sobre o A. O bloquinho B está puxando o bloquinho A. Beleza, vocês estão filé. Outra coisa, se eu te perguntasse, só te perguntasse assim, ó, realmente lá na prova, quais as forças estão exercidas nesse bloquinho A? Qual força que vocês esqueceram de falar ali ainda para mim? A força é de 40 newtons? Isso, essa força aplicada aqui, ó, de 40 newtons. Tá esperto, parabéns. Beleza, agora vamos pro bloquinho B. Quais as forças que eu tenho aplicadas no meu bloquinho B? Força, peso. Força, peso. Qual que é a característica da força, peso mesmo? Que Ela sempre vai em direção. Sempre vai ser apontada para o centro da Terra. Então, olha lá, ó, só desci o meu vetorzinho para baixo. O que mais? Qual outra força que eu tenho ali? Força normal. Força normal. Força normal. Qual que é a característica da força normal? Ela sempre será perpendicular ao objeto. Isso, ela sempre vai ser perpendicular à superfície do meu objeto. Ou seja, então ela não vai estar na mesma direção da força-peso. Ela vai estar perpendicular à superfície do meu objeto. Qual outra força que está faltando aqui? A força que A exerce em B. Isso, mas essa força que a exerce em B é uma força de Tração. tração. A força de tração do fio ali, ó, que A exerce em B. Lembrando, tá vendo aqui, ó, o fio é um fio só, eu não tenho dois fios. Então, essas duas forças são exatamente iguais. A força de tração que A exerce em B sempre, sempre, sempre tem que ser igual à força de tração que A exerce em B. Falei a mesma coisa? B exerce em A tem que ser igual a que A exerce em B.
Beleza. Desenhei as minhas forças. Só que eu tô reparando o quê? Que esta força peso aqui, ó, no meu plano inclinado, ela é um vetor na diagonal. Olha lá, ó, se eu virar o meu bloquinho, repara lá, até virei lá para vocês perceberem. O meu vetor, a minha força peso, gente, eu só virei o bloquinho, olha para vocês verem. O meu vetor aqui, ó, meu vetor da força peso, ele tá na diagonal. Tem como eu calcular vetor na diagonal? Não. Não, então Não. tem que fazer o quê? Decompor em 2. Decompor nas componentes X e Y. Ai, que Y. orgulho, gente do céu, tô orgulhosa de vocês. Então, aqui, ó. Aqui. Então, eu vou decompor em componente X, que sempre vai estar na horizontal, força, peso em X, e a componente Y, a força, peso em Y, sempre lembrando do plano cartesiano. Lembra? Ó, Y na vertical e o X na horizontal. Beleza. Decompus as minhas forças. Voltei lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou deslocar, eu vou projetar uma das minhas forças para eu poder calcular. Ou eu desço a minha força PX, projeto ela para baixo, ou projeto a minha força PY para o lado. O que geralmente eu faço e eu falo para vocês fazer? Deslocar a minha força PX para baixo. Quando eu faço esse deslocamento não, quando eu faço essa projeção, porque eu não estou deslocando a força, né? Eu só estou projetando ela. Quando eu faço essa projeção, eu tenho qual figura geométrica ali? Eu posso perceber qual figura geométrica ali? Triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Então, tenho lá, ó, minha força PX, a minha força PY e a minha força peso, formando um triângulo retângulo. Lá no meu plano inclinado, então, eu tenho um ângulo de 30 graus, que vai ser o mesmo ângulo de 30 graus aqui em cima. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar as minhas funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Para eu encontrar o seno, eu tenho que olhar o quê? Cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o meu cateto oposto? Sempre aquele que é oposto ao meu ângulo, aquele que sempre está de frente ao meu ângulo. O vetorzinho que está de frente ao ângulo é quem? A minha força PX. X. E a minha hipotenusa sempre é aquela que está de frente ao ângulo de 90 graus, que é a minha força Peso. peso. Isso aí. Quando eu tenho uma igualdade de fração, eu faço o quê? Multiplico cruzado. Depois Professora, o que é igualdade de fração mesmo? Igualdade de fração é quando você tem uma fração igual a outra lá para você ver. Ó, você tem seno de 30 igual a força PX sobre força PY, certo? Só que lá no seno de 30 você fala assim, ah, mas o seno de 30 não é uma fração. Todo número tem como denominador o número 1. Então, qualquer número aleatório é uma fração. Com o quê? Denominador 1. Então, ali seria como se eu tivesse uma fração seno de 30 sobre 1 igual a uma fração força PX sobre força PY. Toda vez que você tem uma fração igual a outra, você pode fazer uma multiplicação cruzada. Entendeu? Entendi, obrigada, professora. Então, eu vou encontrar, então, para que eu possa encontrar a força PX, então, se eu te perguntar lá no exercício, qual que é o valor da força PX, é só você calcular a força peso e multiplicar pelo seno de 30, né? Achamos a equação. Nós temos também a relação do cosseno. O cosseno, como que eu acho o cosseno? Qual que é a relação trigonométrica do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa.
Quem que é o meu cateto adjacente? FPI. FPY, a força-peso na componente Y. Quem que é a minha hipotenusa? Força-peso. SP. Força-peso. De novo, olha lá, ó, igualdade de fração, eu posso fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, eu vou obter a equação força PY, que é igual a minha força-peso, multiplicada pelo cosseno daquele ângulo que ele me deu, ou seja, o cosseno de 30 graus. Beleza, então vamos voltar lá para o meu desenho. Depois que eu desenhei as minhas forças, o que eu falei para vocês? Vocês vão se perguntar assim: tem aceleração? Ele te deu aceleração no enunciado? Ele te deu o valor da aceleração no enunciado? Vocês lembram do enunciado? Não Sim, deu. 3 ms ao quadrado. Não. Ele te deu o valor da aceleração? Olha lá. Não, ó, ele te deu a massa do bloco A, a massa do bloco B, a intensidade da força e a gravidade. Então, ele não te deu aceleração. Então, vamos voltar lá na pergunta. Tem aceleração? Então, a resposta é... Não. Não. Se eu não tenho aceleração, presta atenção, fui lá, desenhei as minhas forças, me perguntei, tá lá na minha prova, tem aceleração? Não. O que eu vou fazer? Vou analisar o sistema como se ele fosse um só. Vou lá, ó, tá lá meu sisteminha. Então, eu vou analisar ele como se fosse um só. Quando eu olhei para ele assim e vi um único bloco lá, eu vou utilizar a minha equaçãozinha de sempre, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não. Mas, o que é força resultante? Soma de todas as forças. Soma de todas as forças que estão em movimento. Mesmo. Se eu olhar lá, ó, o bloco, quando você analisa o bloco lá, ó, até desenhei o bloquinho lá pra vocês, desenhou o blocão. Vocês esquecem tudo que tá dentro do bloco, vocês vão olhar só o que tá de fora do bloco, as forças que estão de fora do bloco, as forças externas. Quais são as forças que estão em movimento ali de fora, que estão movimentando esse blocão? A força de 40 newtons. E que mais? A força PX. A força PX e a minha força aplicada de 40 newtons. Mas eu tenho, tem vários mas nessa explicação, né? Mas eu tenho o quê? Uma puxando para um lado e outra puxando para o outro, ou seja, elas são opostas. Uma vai ser positiva e a outra será negativa. Qual que é positiva e qual que é negativa? Professora, eu acho que a letra A é positiva e a letra B é negativa. Você acha que a força aplicada é positiva e a força PX é negativa? Sim. Isso. Por quê, professora? O positivo sempre vai ser a força que dá sentido ao meu movimento. Qual que é a força que está puxando esse sistema? A força aplicada, não é? A força PX é só uma força peso que ela está em movimento, mas você nem está vendo direito o movimento dela. O sentido do movimento mesmo ali é aonde? Na minha força aplicada. Então, a minha força aplicada será positiva, igual a colega falou, 40 newtons. E a minha força negativa vai ser a minha força oposta. Vai ser a minha força PX. Outra coisa, se eu estou analisando o meu sistema, qual que vai ser a massa? Qual que vai ser a massa do meu sistema? Seria A soma 20 da vezes. massa. E seria a soma das duas massas, né? 20 mais 5. Exatamente. Então, eu tenho lá a minha força aplicada, que é positiva, né? Que é o sentido do meu movimento, menos a força oposta, que também está no movimento, que é a força PX. Igual a massa do bloco A mais a massa do bloco B. Lembrando, eu estou somando essas duas massas porque eu estou calculando
calculando a aceleração do meu sistema. Beleza, então vamos substituir lá. Ó. Eu sei que a força aplicada é 40 newtons. Eu quero descobrir a aceleração, né? Então eu tenho que encontrar a força Px. Como que eu encontro essa força Px? A gente viu lá atrás, na hora que a gente desenhou o nosso triângulozinho, que a força Px a gente encontrava que jeito? Olha lá, ó. Que jeito que a gente encontrava a nossa força Px? Usando trigonometria. Isso, multiplicando o quê? A força peso vezes o seno de 30. Então, vamos voltar lá, ó. Então, a força peso do meu bloco B é quem? Como que eu calculo a força peso? Como que eu calculo a força peso, sexto ano? Massa vezes a gravidade? Massa vezes a gravidade. Como eu sabia que o meu bloquinho B tinha uma massa de 20 quilos, a hora que eu multipliquei pela aceleração gravitacional, eu obtive uma força-peso de quê? 200 newtons. Substituí lá, ó. O cosseno de 30, através daquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu sei que o cosseno de 30 é o quê? 1 sobre 2. Multiplicando 200 vezes 1 sobre 2, eu sei que a força Px é o quê? 100 newtons. Alguma dúvida até aí? Acho que eu falei meio rápido isso aqui, né? Mas tá tranquilo? Como é que tá? Como é que tá a situação aí? Pra mim tá tranquilo. Não, com vocês que tá me ajudando aí, eu não tô preocupada não, tô preocupada com quem tá em silêncio, porque eu não sei o que tá acontecendo, Ô, se tá aprendendo, professora, se não tá aprendendo. professora, a força gravitacional vai ser sempre a mesma? Não, assim, os exercícios geralmente arredondam a força gravitacional para 10, né? Se eu não te der no exercício o valor da força gravitacional, você pode considerar ela como 10. Mas o valor dela é 9,8, um montão de número, que eu nem consigo decorar. Então, eu posso colocar lá no seu exercício também, falar assim, ó, a aceleração gravitacional da Terra, que eu quero que você adote, é 9,8. Então, você vai usar a que eu te dei lá, 9,8. Mas se eu não coloquei no exercício, você pode considerar 10. Beleza? Mas eu sempre vou colocar para não haver dúvida. Beleza, então eu achei a força Px. Então, eu vou jogar ela lá na equaçãozinha de cima que a gente estava fazendo. Então, vai ficar 40 menos o 100 que eu encontrei, que é a força Px, é igual a 5 mais 20, que é a soma das minhas duas massas, vezes a aceleração. 40 menos 100, Menos 60. menos 60. 5 mais 20, 25. 25. Eu quero descobrir a aceleração, então eu tenho que deixar somente a minha incógnita. Tá multiplicando de um lado, passa para o outro lado, Dividindo. dividindo, então vai ficar menos 60 dividido por 25. 60 dividido por 25. 60 dividido por 25. 2,4. 2,4 metros por segundo ao quadrado. Drato. Beleza. Agora, Aí mas eu descobri a aceleração pode ficar negativa? Pode. Ah, tá. Eu posso pedir o módulo dela. Se eu falar para você assim, ó, eu quero o módulo da minha aceleração gravitacional. Aí você tem que me dar ela positiva. Você vai colocar ela entre módulo, né? Os dois tracinhos, lembra a matemática? E aí você vai me dar ela positiva. Aliás, positiva assim, sem sinal, né? Esse é o módulo dela. Mas ela pode ficar negativa sim. Tem aceleração gravitacional negativa. Beleza, então agora eu quero encontrar a força de tração. Se eu quero encontrar a minha força de tração, eu vou escolher um dos meus dois blocos, um dos meus dois corpos. Enfim, o que tiver ali, você vai escolher só um para você calcular. Professora, eu posso pegar qualquer um, vai dar o mesmo resultado? Sim, você pode escolher qualquer um. O que você falar assim, aquele ali é mais bonitinho, gostei, quero calcular.
Ou, ah, não, eu quero calcular aquele outro ali. Beleza, escolha sua. Vou andar mais rápido aqui porque nossa aula acabou. Então, vou lá, escolhi o bloco A. De novo, vou utilizar segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, vocês me falaram que é as forças que estão em movimento. Ali, naquele bloco A, quais as forças que estão em movimento? A força aplicada. Força, Força aplicada e força de tração que B força exerce em de A. tração que B exerce em A. Essas duas forças estão em movimento. De novo, elas estão em movimento, mas elas estão opostas. Então, uma será positiva e a outra será negativa. Entra na caixolinha de vocês. Qual força que é positiva e qual força que é negativa? A força positiva sempre será aquela que está no sentido do meu movimento. Então, o meu movimento está onde? Na força aplicada, lembra? O meu sentido do movimento está ali, ó, na força que eu estou puxando, na minha força aplicada. Nesse exemplo aqui, na minha força aplicada. Então, o quê? A minha força aplicada vai ser positiva e o contrário dela, a força de tração, será negativa. Então, tem lá, ó. Qual que é o valor da minha força aplicada? 40. Menos a força de tração, que B exerce em A, é igual a massa do bloco A. Lembra que eu falei para vocês? Tô namorando com uma pessoa, então vou focar somente naquela pessoa. Mesma coisa aqui, escolhi o meu bloquinho, vou focar somente naquele bloquinho. Então, você vai focar na massa dele, nas forças dele, nas características dele. Olhe só para ele, esquece o resto do mundo. Então, lá, qual que é a massa dele? 5. Ah lá, o colega que me perguntou, professor, a aceleração pode ser negativa? Sim, e você vai colocar ela ali, ó. Se você encontrou a aceleração negativa, você vai colocar ela negativa ali. Não esqueça do sinal. Então, ali a gente encontrou que a aceleração é menos 2,4. Então, você vai multiplicar por menos 2,4. Então, menos 2,4 vezes 5, 12. Aí, de novo ali, ó, tem que deixar somente a minha incógnita. Mas agora ali eu tenho uma operação de soma e subtração. Então, tá positivo de um lado, vou passar para o outro lado negativo. Então, conservo o sinal negativo da tração, que estava negativa. Cuidado com os sinais, gente, muito importante. Que é igual menos 12, que já estava negativo lá também. E o 40, que era positivo, passei para o outro lado negativo. Menos 12 com menos 40, eu tenho menos 52. A minha incógnita, a minha variável, ela nunca pode ser negativa. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1. Então, a minha força de tração, que B exerce em A, vai ser o quê? 52 newtons. E por último aqui, ó, só para a gente fechar a aula, se eu pegasse o bloco B, daria o mesmo resultado. Só porque, olha ali, ó, na equação, tem que tomar cuidado. Quem que é positivo e quem que é negativo? O positivo sempre será no sentido do meu movimento. Se a força aplicada lá, ó, que era positiva, então tudo que está indo para o lado da força aplicada que é positivo. Então, ali, ó, no caso ali, a força de tração seria positiva e a força PX seria negativa. A massa do bloco B, que era 20, faz a multiplicação e a gente descobre que a força de tração que A exerce em B também é 52 newtons. Se você fez a prova, falou assim, eu vou fazer as duas forças de tração para me ver se realmente eu tô acertando ou não. Fez as duas forças de tração, fez os dois bloquinhos. As duas forças deu diferente, você pode ter certeza que você está calculando alguma coisa errada, porque as duas forças têm que dar iguais. Força de tração que A exerce em B tem que ser exatamente igual à força de tração que B exerce em A. Fechou? Professora, mas aí no caso, a força de tração que B exerce em A, ela é negativa também, né? Porque tá ao contrário da força aplicada. Oi? Sim, na hora que você for calcular, é a força... Não, pera, não entendi sua pergunta. Repete. É porque tanto quanto a força de tração que A exerce B, ela deu 52 newtons, sem ser negativa. Mas ela é negativa porque ela tá, tipo, no sentido oposto da força aplicada.
a força de tração que... Que não, B ela é exerce negativa assim, ó, só na hora de você... Não é que ela é negativa, ela tá no... o negativo aqui, que você tá olhando aqui, na força de tração, é o sentido da força, entendeu? Lembra quando a gente estudou vetor, que eu te dava um vetor negativo? Quer dizer o quê? Que o vetor estava virado para o outro lado. Ele só está te indicando o sentido do vetor. Ah, a força de tração aqui, eu coloquei a força aplicada é positiva e a força de tração é negativa. O que você está me falando aqui? Que a força aplicada está para um lado e a força de tração está em sentido oposto. Só isso que ele está te dizendo, entendeu? Está te dizendo o sentido do vetor, o sentido da força. Entendi. Pra onde que tá indo, né? Onde que tá puxando. O sentido da força, exatamente. Meninos, 8h40. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no WhatsApp, né? Outra coisa, eu vou deixar uma lista para vocês de plano inclinado para a gente encerrar as nossas notas. Então, a nossa nota, acho que é livre que chama, né? Vai ser composta por todas as nossas atividades. Eu vou pegar todas aquelas atividades que a gente fez e vou dividir vou pegar assim, o valor é 5, né? Que nós temos. O valor é 5 total. Vou dividir pela quantidade de atividades. Então, cada atividade vai valer um valor proporcional, entendeu? Vocês entenderam o que eu falei? Professor, Nem eu entendi o que eu falei. Oi? sobre a recuperação, foi só aquela prova, né? Sim, só aquela prova que vocês fizeram. Ah, tá. Então é isso, meninos. Fechou. Ah, outra coisa. Lá para segunda-feira, não vai ter aula mais, né? Vocês sabem, vai ser só prova. Aí eu vou mandar para vocês uma lista de revisão, entendeu? Mas ela não vai valer nota, vai ser para vocês estudarem para prova, viu? Fechou? Então, um beijo. Tchau, professora. Tchau, com Tchau, Deus. professora. Tchau, professora, com Deus. Tchau, com Deus.